Novas coisas vos anuncio para 2019. 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 O que Deus tem para nós este ano é maná fresco. É algo que vem da parte de Deus para nos alimentar, para nos dessedentar, para nos impulsionar, nos encorajar, nos entusiasmar. Tudo isso é o poder que tem a palavra de Deus. Diz o livro de Isaías, capítulo 42, versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Quem está dizendo isso é o Senhor. Novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Antes que aconteça, eu vô-las farei ouvir. Portanto, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Senhor vai anunciar antes das coisas acontecerem aquilo que Ele vai manifestar da parte da sua soberania entre nós. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, Senhor, abertos totalmente, Pai, desimpedidos para receber a Tua palavra. Fala, porque os Teus servos ouvem. Fala, igreja, porque aqui viemos para Te ouvir. Senhor Jesus, Tu não farás nada sem antes revelar ao Teus santos os profetas, Jesus. E Tu já o fizeste, Pai. Tu já revelaste ao anjo, ao santo da nossa igreja, Pai, ao nosso apóstolo. O Senhor tem nos revelado a partir desta visão, Senhor, a partir desta revelação, para que nós anunciemos a igreja, porque Tu farás exatamente o que Tu anuncias, Pai. Tu cumpres a Tua palavra, Tu velas, e este ano será um ano de Tu agires apressadamente, Senhor. Tu tens falado isto ao nosso coração. Nós temos as melhores e maiores expectativas de que iniciamos o melhor período das nossas vidas, Senhor. Um ciclo de provisão, de expansão, de crescimento, de milagres, de sinais, de prodígios, uns depois dos outros, todos os dias. Tu manifestarás, Jesus, coisas grandes, firmes, e nos revelará coisas ocultas que nós ainda não sabemos. Assim nós recebemos a Tua palavra profética para este ano, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e amém, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Bispa Silmara, louvado seja Deus por sua vida. Obrigada mais uma vez. Meus amados irmãos, família bendita, filhos abençoados, reino de sacerdotes, ministros da nova aliança, a graça de Deus maravilhosa. Nós terminamos um ano glorioso, 2018, no qual nós vivemos desde o primeiro dia de janeiro até 31 de dezembro numa visão, a visão do Todo-Poderoso. Nós mergulhamos profundamente durante todo o ano na ciência do Altíssimo. Nos prostramos, nos submetemos, porém, de olhos abertos. Os nossos olhos espirituais foram iluminados e agora nós podemos olhar e ver e contemplar aquilo que o Senhor nos mostra. Durante todo o ano, nós buscamos entendimento com os ditos de Deus. Nós trabalhamos somente sobre a palavra. Nós buscamos compreender a palavra, entender a direção do Espírito, viver na visão de Deus. Mas a Bíblia diz que as primeiras predições já se cumpriram. Tudo que Deus queria dar de instrução e tudo que Deus queria fazer dentro da visão do Todo-Poderoso em 2018, Ele fez. E agora nós temos o entendimento de que Deus realmente nos deu uma visão perfeita. Quantos aqui estão vendo que nunca viram? Quantos conseguem identificar desejos lícitos que Deus colocou em seu coração? Isto é uma visão perfeita dada por Deus. E agora vem o profeta Isaías e ele diz:
Agora novas coisas vos anuncio. Então, esteja pronto para isso, para coisas novas, anúncios da parte de Deus. Novas coisas vos anuncio e vos farei ouvir. Então, é muito mais do que a voz de um homem, é a voz do Espírito Santo. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: ouça o que o Espírito está falando. Então, se alguém ainda não tomou ciência, deve estar me perguntando: bispa, qual é a palavra profética para este ano? Então, vamos colocar no telão mais uma vez. Este é o ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus. Nós temos aí anjos com trombeta. A nossa trombeta é a nossa boca. Nós vamos abrir a boca como jamais abrimos para proclamar manifestações, feitos de Deus, ações de Deus, virtudes de Deus, direções de Deus, testemunho na nossa vida produzidos pela ação de Deus. Então, Isaías 45:19 diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Ou seja, aquilo que os aliançados de Deus vão receber e viver neste ano de 2019, sai da boca de Deus, sai dos lábios do Senhor. E nós começamos agora, e já antecipamos o ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus. Nós vamos ouvir e vamos internalizar, misturar com fé e trabalhar para ver estas manifestações. Será um ano de 365 dias de proclamação dos mistérios da graça de Deus ao mundo. Nós vamos falar da graça mais do que falamos nestes 24 anos. Nós vamos proclamar mistérios mais do que já proclamamos. Nós vamos anunciar tudo que Deus nos revelou e vai nos revelar a cada dia. E eu quero nesse momento, em nome de Jesus, fazer algumas proclamações e trazer a público proclamações proféticas daquilo que o Espírito Santo revelou à vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, conforme ele disse, durante quase 6 meses de angústia no Espírito e de busca para este ano. Isto aqui não é uma palavra jogada, isto aqui é um processo de busca, de internalização, de conhecimento, de sabedoria, de checagem com a palavra, de algo que acontece durante os últimos 6 meses do ano, conforme ele disse pessoalmente a nós, que a partir do mês de julho, ele começa a esta busca, a esta pesquisa dentro do Espírito de Deus, para ter a palavra para o próximo ano. E eu passo então agora a colocar no telão o que o Senhor disse, que é para mim, que é para você, que é para as nossas famílias, que é para este ministério, que é para o povo de Deus que crê. Amém? Então, número 1, conforme ele disse, assim diz o Senhor: viveremos um ano do braço estendido do Senhor e de grandiosas demonstrações do seu poder. Se você recebe isso, comece a dizer: eu recebo. Diga: eu viverei um ano onde o braço estendido do Senhor e as grandiosas demonstrações do seu poder estarão na minha vida. Muito bem. Número 2, assim disse o Senhor: a terra vai tremer com o poder de Deus e com os seus decretos em 2019. Deus vai falar em muitos lugares. Deus vai usar muitos servos do Senhor em várias partes deste país e deste mundo. O Senhor vai falar da sua graça, do seu poder, e haverá um impacto muito grande. Diga que você recebe esta palavra. Número 3, assim disse o Senhor: a majestade e a santidade de Deus serão reveladas, e a terra tremerá com a divindade e o poder do Senhor. Assim como o amor de muitos vai se esfriar,
Assim como os levantes do inferno vão se intensificar, também a majestade e a santidade de Deus serão reveladas, e a terra vai tremer. Os eleitos vão sair de onde estão e vão reconhecer o poder do Todo-Poderoso. Número 4. Assim disse o Senhor: o Senhor é o Rei da glória e já está se manifestando soberanamente neste início de ano. O Senhor já começou, desde a passagem do ano, a se manifestar com poder, graça e glória. Fique atento, fique sensível, porque Deus está agindo. E Deus começa neste início de ano acertando coisas. O Senhor começa nestes primeiros dias do ano, nos mostrando detalhes de situações que precisam ser corrigidas, que precisam ser consertadas, que precisam ser restauradas e que dependem da nossa intervenção também. Amém? Número 5. Assim disse o Senhor: Deus tem preparado para esta igreja, que é a sua noiva, ou parte da sua noiva, tempos que serão cheios de glória. O Senhor disse para esta igreja: aqueles que têm ouvido a graça, a proclamação dos mistérios de Deus, a vida pela fé, pela confissão da palavra, Deus tem algo grande, grande, muito grande, tempos cheios de glória, não é cheios de derrota, é cheios de glória de Deus. Diga que você recebe. Número 6. Assim disse o Senhor: Deus está vindo em manifestações gloriosas na sua igreja, para o mundo saber que Ele é o soberano e único Deus. É através da igreja que o mundo saberá quem é Jesus Cristo, Senhor absoluto, Rei de reis, aquele que reina, aquele que é a encarnação do Todo-Poderoso. O Senhor vai manifestar-se de tal maneira entre nós, que nós mostraremos quem é Deus ao mundo. Diga que você recebe esta palavra. Número 7. Assim disse o Senhor: a glória de Deus nos será familiar, e isto vai abalar a muitos. A glória de Deus nos será familiar. Haverá uma presença manifesta do Senhor todo o tempo entre nós. Em todos os lugares, em todas as áreas, em todos os departamentos desta igreja, a glória do Senhor se manifestará. E esse abalar a muitos não é no mau sentido, não. Vai tocar a muitos, vai transcender a humanidade de muitos, vai fazer uma obra. Quanto mais a glória de Deus se manifestar, mais as pessoas serão impactadas. Diga que você recebe. Número 8, assim disse o Senhor: Deus está restaurando o temor de quem Ele é para a igreja e para o mundo. As pessoas não vão poder brincar com Deus, nem brincar com o nome do Senhor. A obra de Deus é séria, e Deus está retomando a seriedade da sua casa, da sua obra, daquilo que Ele tem para a sua igreja. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas precisam temer a Deus, e o Senhor vai colocar esse temor nos corações. Aleluia, diga que você recebe. Número 9. Assim disse o Senhor: Deus fará com que a igreja seja o seu fogo santo, e toda a terra tremerá com o seu poder. Fogo santo. Aqui nós teremos manifestações do Espírito Santo constantemente. Aqui nós teremos o calor do Espírito. O fogo do Espírito significa a unção de Deus manifestada, significa o queimar de tudo aquilo que não presta, mas também o brilhar de tudo aquilo que é precioso. O Espírito Santo se manifestará entre nós com poder, graça e glória, como nós nunca vimos. Número 10. Assim disse o Senhor: Deus está quebrando todas as mentiras que se construíram contra a verdade de quem Ele é. Ele é o ressuscitado. Deus não é o cara lá de cima, não é o boss, não é um agente de segurança. Ele é o ressuscitado. Ele é Senhor de senhores, Rei de reis, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a brilhante estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do universo. Ele é o Senhor.
Em outras palavras, o Senhor não vai querer que ninguém brinque com a sua pessoa. Número 11. Assim disse o Senhor: o poder de Deus será demonstrado. Olha, muito poder, muita unção, muita manifestação do Espírito Santo. Pois abalará governos nesta terra. Ele deslocará e moverá as coisas que pareciam impossíveis neste país. Manifestará o seu de repente, e dia a dia o seu grande poder mudará a face deste país. O Senhor já interviu, o Senhor já está agindo. Os homens são meros instrumentos, são meras ferramentas. O Senhor não depende de homens. O poder de Deus está sobre tudo e sobre todos, sobre partidos, sobre governos. O poder de Deus vai ser demonstrado. Muita coisa vai ser abalada nesta nação. Coisas erradas vão ser aniquiladas do meio deste governo. Diga que você recebe esta palavra. Número 12. Assim disse o Senhor: o trono de Deus está de volta a este país. Durante os últimos 4 mandatos, o diabo, e um pouco antes, já vinha preparando a sua cama, reinou, ocupou espaços que não lhe pertenciam, mas o povo de Deus fez diferença nesta nação quando resolveu levantar clamores ao Todo-Poderoso para pedir justiça, juízo, direito. E Deus ouviu a oração, assim como aquele povo no Egito clamou, e os clamores subiram aos céus. Este povo aqui clamou. Nós fizemos parte do povo brasileiro evangélico que clamou e vinha clamando durante anos. E o Senhor então pôs o diabo para correr, os seus instrumentos, os seus ímpios, e o trono de Deus está de volta a este país. Diga glória a Deus. Diga: muito pode a oração do justo. Número 13. Assim disse o Senhor: chegou o tempo de poderosas colheitas. Veremos o poder da glória e da majestade de Deus como nunca foi visto antes. Prepare-se para colher. Quem plantou muito já na vida, chegou a tua hora, chegou a tua vez. É tempo de vitória, é tempo de colheita. Receba. Número 14. Assim disse o Senhor: Deus decretou que em 2019 as nações vão tremer com o rugido da sua justiça e do seu poder. Deus vai agir em outras nações, irmãos. O mal tem que parar. E isso Deus fará por causa do seu povo, por honra aos seus eleitos. Número 15. Assim disse o Senhor: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, como nunca aconteceu antes na história do cristianismo. Isto significa que nós vamos ter muitos salvos em Jesus. Nós vamos ter muitas pessoas que se renderão ao poder do Todo-Poderoso. A sua casa está incluída nisso. Seus amigos estão incluídos nisso. Número 16, assim disse o Senhor: a justiça de Deus vai derrubar as injustiças que têm sido cometidas neste país por muito tempo. Isto vai mexer em salários, isto vai mexer em recursos, isto vai mexer em recursos naturais, isto vai mexer em ONGs, em organizações. Amados, Deus vai operar com justiça, derrubando injustiças. Até aquilo que nós nem imaginamos, mas que é injusto, Deus sabe o que é. Diga que você recebe esta palavra. 17, assim disse o Senhor: poderosas demonstrações mostrarão que Jesus Cristo é o que está sentado no trono, regendo esta nação, e está estabelecendo os seus planos para a sua igreja. Não pense que Deus só está preocupado com o país Brasil. A intenção de Deus, quando Ele demonstra poder na nação,
é para benefício seu e meu. Porque Ele está estabelecendo os seus planos para a sua igreja. A igreja tem que ter um papel importante na nação. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E quem é que apresenta Deus como Senhor às pessoas? A igreja. 18. Assim disse o Senhor: é tempo do infinitamente mais. E isso será como um rugido da justiça de Deus. Portas de vitória serão abertas, porque Deus decretou isso para a sua igreja. Receba portas abertas, portas de vitórias, portas de expansão, portas de crescimento. É tempo do infinitamente mais. Você vai ver a justiça de Deus manifestada na sua vida. Diga que você recebe esta palavra. 19. Assim disse o Senhor: esta nação será mudada e transformada a cada dia, e a justiça de Deus para as nações sairá deste país. Não pense que o nosso país é pequeno. Os olhos do mundo se voltaram para este país por causa das eleições últimas que tivemos. Nós tivemos chefes de Estado aqui que nunca tinham pisado nesta nação. Deus pode fazer o que nós jamais imaginamos. A graça de Deus, ela cintila em algumas nações. Mas Deus disse há muito tempo que ela sairia com força do Brasil, e alguns duvidaram. Mas é tempo de Deus fazer a voz da sua igreja em graça sair desta nação para as outras nações. Porque para Deus não há primeiro, segundo ou terceiro mundo. Para Deus há soberania dele. Diga que você recebe esta palavra. E 20, assim disse o Senhor: neste ano, a proclamação das manifestações de Deus revelarão definitivamente a sua soberania neste país. Será um ano de proclamação. Diga que você recebe esta palavra. Amados, o mundo tem proclamado o caos. O mundo tem proclamado o negativo. Há uma mensagem neste mundo que se esqueceu de Deus e das verdades de Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, você que está em aliança com o Criador, você que é parte de um juramento que Deus fez a Abraão, você que é herdeiro com o crente Abraão, escolha hoje ser um proclamador das verdades da graça de Deus. Mas não é uma graça qualquer não, é a genuína graça de Deus. Porque tem gente, ali também fala da graça, ali também tem uma placa da graça. Amados, nós não estamos falando de placas. Nós estamos falando da genuína. Quando o apóstolo Pedro falou genuína graça, é porque existiam falsas graças, imitações da graça. Existiam distorções da graça. Nós decidimos proclamar a genuína graça de Deus. Doa quem doer, custe o que custar. Nós estamos na visão do Todo-Poderoso desde que Ele nos chamou há 24 anos. Nós vamos proclamar a genuína graça de Deus. Isaías 45, 19. Por favor. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Amado, quando Deus diz para buscá-lo, não é em vão. Quando Deus diz para congregar, não é em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Todas as vezes que você entrar por aquelas portas, você ouvirá a verdade. Você vai ouvir o que é direito da parte de Deus. Amém? Então, você acabou de ouvir hoje o início, né? 20 proclamações e decretos de Deus para esta terra, para este país, para esta igreja, para as nossas vidas. Joel 3:9 diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes.
Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. E os homens e mulheres de guerra digam amém. O Senhor está chamando todos nós, viu? Para proclamar guerra santa. Não é guerra com espada, não é guerra de morte, guerra santa. Ou seja, tem uma batalha da parte de Deus, que nós estamos nesta batalha. Versículo 10. Forjai espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Aquilo que você tem vai virar uma arma. Diga ao fraco: eu sou forte. Abra os seus lábios e diga isso. Eu sou forte. De novo. Eu sou forte. Mais uma vez. Eu sou forte. Jeremias capítulo 7, versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Todas as vezes que as portas deste templo se abrirem, elas se abrirão para você adorar a Deus e para ouvir a proclamação da palavra de Deus. O nosso ministério tem um chamado a viver este ano na proclamação das manifestações da soberania de Deus. É isso que nós vamos dizer. Deus é soberano. Deus está no controle. Deus está no comando. Ele é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem o controle absoluto das nossas vidas, da nossa família, do nosso ministério. Êxodo capítulo 34, versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Nós estamos nesta manhã proclamando o nome daquele que é Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano Jesus Cristo. É isto que proclamamos neste ministério, a soberania de Deus. Diga amém por isso. Diga: Jesus é o meu Senhor. Diga: eu vou proclamar todo o tempo que Jesus é o meu Senhor. Mateus 10, 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, dos telhados, de onde você subir. Vá a um lugar alto e proclame tudo o que você tem escutado aqui dentro. Quando diz que o Senhor fala, né, ao seu ouvido, fala em secreto, é porque nós estamos aqui entre quatro paredes. Não pode ficar aqui o que nós ouvimos entre estas quatro paredes. Você tem que ser uma trombeta a proclamar que Jesus Cristo é Senhor desta nação, que o Senhor Jesus reina sobre a sua vida. Amados, e nós vamos proclamar. Eu não sei de onde virá o recurso, humanamente falando. Mas Deus já tem tudo pronto e preparado. Nós vamos proclamar pela TV. Nós vamos voltar para a TV. Nós vamos proclamar pela rádio, pela internet, pelas mídias sociais, no boca a boca. Vamos ver os satélites lá que o apóstolo está chamando à existência. Este Brasil vai ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. Este mundo ouvirá a respeito da justiça de Deus como o rugido do leão da tribo de Judá. Será pelos eirados, pelos telhados. O que se põe nos telhados? Antenas. Pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. Não pouparemos esforços para proclamar a graça genuína de Deus. 1 aos Tessalonicenses 2:9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Nós nunca vivemos à custa de ninguém aqui. E noite e dia, com os recursos que nós tivemos até o dia de hoje, nós proclamamos o Evangelho, as boas novas de grande alegria, a graça do Senhor Jesus Cristo. E por que nós vamos fazer isso com mais intensidade? Porque o Evangelho muda a vida.
Eu sou fruto do Evangelho, e você? Eu só estou aqui esta manhã porque o Evangelho me foi pregado há 40 anos. Eu conheci o Deus dos impossíveis. E eu proclamo que qualquer impossibilidade hoje em sua vida se torna possível a partir desta manhã, em nome de Jesus. Era impossível eu seguir quando eu ouvi o Evangelho. Era impossível querer viver na condição que eu me encontrava. Era impossível pensar numa vida, numa perspectiva de algo bom. Mas o Evangelho me alcançou. O Evangelho muda a vida, muda a história. E nesta manhã o que você ouve aqui é o Evangelho da graça de Deus. Por isso, sentado aí, o que você está recebendo, se você está crendo, já estão acontecendo mudanças na sua vida. E as mudanças do Evangelho são operadas de dentro para fora. Por isso que decretos e proclamações são muito importantes. Se nós temos a verdade, se nós temos olhos iluminados, conhecemos os mistérios da graça de Deus, nós não podemos nos calar. Nós temos que falar, nós temos que declarar o que cremos, nós temos que proclamar. Bispo, o que é proclamar? O nome, a palavra é difícil até para falar. Proclamar, diga proclamar. Pro, não é pô, é proclamar. Tem gente que põe o L e o R no lugar errado, fica proclamar. Não. Proclamar. Isso tudo para dizer que proclamar é falar. Proclamar é confessar a palavra de Deus, crendo com o coração. Senão, não tem sentido proclamar sem crer. Deus cuidará da sua palavra para realizá-la. Deus manifestará o que Ele tem nos falado. E Deus se apressará para cumprir a sua palavra. Lembram-se da vara de amendoeira? Que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que tem a vara de amendoeira com a palavra? Amendoeira é a árvore que fica vigilante. Fica o inverno inteiro lá, em estado, de secura. Mas no primeiro dia da primavera é a primeira árvore que floresce. O Senhor está dizendo que Ele está de vigia para que a sua palavra se cumpra. Que ao você ouvir a palavra, seja imediatamente cumprida na sua vida. Ele está apressando isso. A amendoeira, ela começa em janeiro a florescer e em março já há frutos maduros. Eu profetizo rapidez daquilo que você está ouvindo da parte de Deus, até a manifestação daquilo que você está recebendo com fé. Em nome de Jesus. Isaías 62, 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Olha, guardas que falam. Não é guarda que fica quieto vigiando, é guarda falante. Então você pode estar cuidando de alguma coisa, guardando alguma coisa, você vai estar proclamando, vai estar falando. Amém? Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Tem que falar. Tem que falar. Você vai falar até dormindo. Bispo, mas eu não sou sonâmbulo. Não, você vai estar falando aquilo que vai estar no teu coração, você vai pôr para fora, você vai falar. Versículo 7. Nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Aquilo que vai precisar se tornar em louvor a Deus, você não vai dar descanso à tua boca. Você vai confessar. Mas eu não vejo nada. Confessa. Porque de repente, Deus age. E você começa a glorificar a Deus. Deus quer louvor, especialmente naquilo que é demorado. Só que não vai ser.
Você vai confessar e imediatamente Deus está velando para que se cumpra o que sai dos seus lábios. Amém? Então a igreja de Jesus é objeto de louvor nesta terra. O Deus desta terra não é Buda. O Deus desta terra não é Maomé. O Deus desta terra não é Oxóssi. O Deus desta terra não é Aparecido ou Judas Tadeu. O Deus desta terra é Jesus Cristo, Senhor absoluto, soberano. E é a soberania dele que nós vamos proclamar. Amém? Então o poder da nossa proclamação profética vai impactar muita gente. Nós temos que proclamar as Escrituras. Nós temos que proclamar as promessas de Deus. Nós temos que estar sempre prontos para render graças a Deus por todas as coisas que Ele manifesta. Nós temos que também estar prontos para responder àqueles que pedem a razão da nossa fé. Nós temos que batalhar pelo Evangelho da graça de Deus, para que toda a terra ouça o rugido da justiça e da verdade do Senhor. E esta igreja fará isso. Em 2019, sejam proclamadores de verdades bíblicas. Sejam megafone do Senhor, que vai fazer ecoar as verdades, as promessas de Deus neste país. Amém? Proclame a bênção, proclame a graça, proclame o que Jesus fez em sua vida, proclame o seu testemunho, proclame o que você está esperando da parte de Deus. Isto vai quebrar qualquer encantamento ou jugo, porque isto é a unção de Deus manifestada, e só a unção quebra o jugo. Então fale de Deus. Fale do poder de Deus. A glória de Deus será vista na sua vida. A glória de Deus será vista na sua família. Creia. A glória de Deus será vista neste país e em todos os países onde a verdade de Deus chegar. Primeiro livro de Crônicas 17, 24 a 27. É uma palavra profética, receba. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. A tua casa será estabelecida, firmada. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. O que Deus colocou no seu coração, assim como colocou no coração de Davi para construir uma casa. O que Deus colocou no seu coração, anime-se para fazer. Porque está escrito: fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. O que Deus colocou no seu coração. Por isso o teu servo se animou. Você tem que estar entusiasmado com a visão do Todo-Poderoso. Você tem que estar animado com aquilo que Deus colocou para você fazer. E por isso você tem que orar. Amém? Versículo 26. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e prometeste a teu servo este bem. Olha a oração. Tu és Deus. Proclame, tu és Deus. Tu prometeste. Eu sou o teu servo. Eu recebo a tua promessa. Proclame. Versículo 27. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Deus abençoou, está abençoado para sempre. Aqui não há maldição, aqui há bênção. Diga glória a Deus. Diga: na minha vida não há maldição, na minha vida há bênção. Diga: Deus me abençoou, eu sou abençoado. Ninguém pode invalidar. Eu proclamarei que eu sou abençoado. Aleluia, glória a Deus. Eu sou abençoado, eu proclamarei. Muito bem. Aí nós chegamos a um ponto em que as pessoas dizem: nossa, tem uma palavra para as nações, tem uma palavra para a igreja, tem uma palavra para o Brasil, enfim, e para a minha vida, e para o nosso dia a dia. Tem uma palavra? Tem. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. O rio aqui é a igreja. A árvore da vida passa por aqui. E essa árvore que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês.
e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Sua vida vai curar sua família. Sua vida vai curar os seus parentes, os seus amigos, os seus colegas. Onde você estiver proclamando as manifestações da soberania de Deus, vai haver cura de Deus. Diga, a minha vida, o meu testemunho, curarão a muitos, em nome de Jesus. Diga, mês a mês, 12 meses, eu darei fruto, e terei fruto na vida, todo mês, de janeiro a dezembro. Quem está recebendo isso? Amém. Ano de 2019, ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus. Ano do poder das manifestações de tudo que Jesus consumou na cruz. Haverá curas, haverá libertações dramáticas. A presença do Senhor vai ser sentida aqui na igreja e em sua casa como uma corrente elétrica. Você vai perceber a manifestação de Deus, que o seu corpo vai perceber, os seus sentidos vão perceber. Os paralíticos vão andar, os cegos vão ver, os coxos vão saltar, os cancerosos serão limpos, toda doença e enfermidade cairão perante o rugido do leão da tribo de Judá. Haverá cura, haverá saúde para o povo de Deus. Então, proclamar é falar. Proclamar é confessar em linha com a palavra. Proclamar é anunciar. Proclamar é declarar. Proclamar é retribuir a Deus em forma de louvor. O louvor é uma proclamação. A adoração é uma proclamação. Então tem que abrir a boca para adorar. Tem que abrir a boca para louvar. Proclamar é chamar. Proclamar é convidar. Proclamar é pronunciar. Proclamar é publicar. Proclamar é ler. Proclamar é anunciar. Diga amém. Quando você começar a proclamar com seus lábios as manifestações do Todo-Poderoso, você vai ver as regras e as leis humanas, a ciência, a medicina, situações jurídicas, casos de família, serem totalmente mudados, porque Deus agirá em seu favor. Deus está esperando que você abra os seus lábios e proclame que Ele é Senhor da sua vida. Deuteronômio 32, 3 e 4. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Vamos dizer isso? Eu proclamarei o nome do Senhor. Diga, eu vou engrandecer o meu Deus. Diga, Deus é fiel. Olha o que ele diz no versículo 4. Eis a rocha, eis Jesus. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Diga, Deus é fidelidade. Diga, nele não há injustiça. Ele é justo e reto. E o que mais acontecerá quando nós começarmos a proclamar as manifestações de Deus? Isaías 61, 1 a 3. Isso é para estimular todo mundo a abrir os lábios e falar. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. Mas isso era para Jesus. Mas se Jesus está na sua vida, o Espírito está em você, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E 3, por favor. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você está aqui, meu amado, minha amada, plantado por Deus para a glória do Senhor. Se você está nesta igreja, se você é da graça, se a graça lhe alcançou, você foi plantado pelo Senhor. Você é um carvalho de justiça para a glória de Deus. Você vai dar glórias ao Senhor. Foi Ele que trouxe
trouxe você aqui. Foi Ele que lhe revelou o que você conhece hoje. Foi Ele que lhe plantou nesse ministério. Foi Ele que colocou um ao lado do outro para caminharmos juntos. Foi Ele que nos deu um chamado e uma visão. Meu amado, a fé é liberada quando se proclamam as manifestações da soberania de Deus. E esta fé vai ser liberada dia a dia, mês a mês, e nós veremos frutos. Através do nosso ministério, eu volto a falar o que Deus já nos disse, e eu proclamava lá atrás e me calei. Mas através do nosso ministério, São Paulo, Brasil, o mundo verão o Espírito de Deus agir abundantemente, soberanamente. Nós, a sede, todas as igrejas Cristo Vive, as que estão aliançadas com Deus, que têm olhos iluminados, vamos proclamar o único e verdadeiro evangelho, o evangelho da graça do Senhor. Amém? Você se dá conta do privilégio que nós temos de proclamar a genuína graça de Deus? Proclamar o Cristo ressuscitado? De dizermos ao mundo que o Senhor Jesus está sobre tudo e sobre todos? Atos 26, 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Tudo que está na Bíblia é verdade. E quando proclamado, acontece. Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Então vai acontecer mês a mês. Fruto, 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 fruto. O Senhor disse na quinta-feira, profeticamente no final do culto, preparem celeiros. Preparem celeiros. Haverá muitos testemunhos de fruto, 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 mês a mês. Bispa, quanto tempo essas manifestações vão durar? Gênesis 41, 47 a 49. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou nas cidades em celeiros. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Prepare a sua casa. Versículo 48, 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal. Quanto que ele ajuntou? Muitíssimo cereal. Você vai juntar fruto, 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 muitíssimo fruto. Não é só finança, é fruto de toda espécie boa. Ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Além das medidas é a tradução para infinitamente mais. É além do padrão, além das medidas. É o que Deus vai manifestar na sua vida. É só começar a abrir a boca e proclamar e dizer que você crê, que você recebe, que esta palavra é para você, que esta palavra é para a sua família, que os seus olhos verão o que você nunca viu, que você vai colher fruto mês a mês. Amados, começaram os 7 anos de fartura. Eu aviso a igreja que já começaram. Nós vamos construir celeiros para estocar a fartura, para depois nós distribuirmos a quem Deus mandar, a quem Deus quiser que a gente distribua. Eu quero terminar este momento profético com uma palavra para algumas pessoas em particular, conforme o Espírito deu ao nosso apóstolo. Deve existir alguém aqui, porque esta mensagem não está sendo transmitida nesta manhã em vão. O Espírito de Deus lhe fala: volte para Jesus Cristo. Volte para o primeiro amor que você perdeu por causa do mundo. Volte a viver em submissão ao Senhor. Reconcilie-se com Ele ainda nesta manhã. Rompa com os deuses desta terra. Agrade ao Senhor e se agrade do Senhor.
porque Ele satisfará os desejos do seu coração. Vença hoje aquilo que lhe derrotou. Oprima hoje aquilo que lhe oprimiu. Liberte-se hoje daquilo que lhe prendeu e aprisionou. Deus e sua graça são suficientes. Os seus passos serão estabelecidos pelo Senhor. E neste ano das proclamações da soberania de Deus, o que o inimigo lhe tirou será restituído em dobro. Volte ao primeiro amor, diz o Senhor. Você que tem vivido longe dele, preso, amarrado, fragilizado pelo mundo, pensando que longe do Pai você seria feliz, imagina. Não há vida dissoluta que traga felicidade. Mas o Espírito de Deus diz que você está caindo em si e voltando para o Pai nesta manhã. Saiba que o Pai lhe recebe de braços abertos. O Pai diz: esse é meu filho. Esteve morto e reviveu. Esteve perdido e foi achado. Volte ao primeiro amor, a Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Deus único que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele reina. Ele governa. E Ele lhe trouxe esta manhã à casa do Pai para um reencontro com o Criador. Então dê um basta. Você já sofreu demais. Você já chorou demais. Você já se angustiou demais. Você já apanhou da vida demais. Venha para os braços do Pai, porque Ele é o Senhor absoluto da vida. É Ele que reina, é Ele que governa, é Ele que é soberano. Foi Ele que morreu na cruz por você. Ele é o Salvador. Foi Ele que decretou. Foi Ele que proclamou a sua salvação. Ano de 2019, o ano da proclamação das manifestações da soberania de Deus. E nós vamos proclamar tudo que o Senhor consumou na cruz e conquistou para mim e para você. Vamos ficar de pé nesse momento. Vou pedir que os bispos e as bispas venham aqui à frente. Para viver tudo isso. Toda a profecia. Todas as promessas. Basta fé. É pela graça do Senhor. Mas sem comunhão com Deus, sem intimidade, sem aliança, não é possível que tudo isso se manifeste. Então, se alguém está entre nós hoje, que precisa de uma reconciliação com Deus, saia do seu lugar rapidamente, num gesto de fé, numa atitude ousada, corajosa. Quem precisa voltar ao primeiro amor, sabe que o Espírito falou consigo hoje. Vem aqui a um dos bispos e nós vamos ter, sim, uma reconciliação, um banquete. Este ano dá início a um melhor e maior período das nossas vidas. E Deus não quer que alguém fique de fora. Não fique de fora. Reconcilie-se com o Senhor. Não fique de fora. Reconcilie-se com o Senhor. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Acerte a sua vida com Deus. É tempo de renovo. É tempo de recomeço. Em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos encerrando, Pai, esta manhã tão gloriosa, Jesus. Mas algumas pessoas precisam, Jesus, deste acerto, desta volta, deste reencontro. Algumas pessoas precisam, Senhor, dessa entrega total.
Ó Deus, sem limitações, sem restrições. Jesus, a alegria do primeiro amor, nada substitui, Jesus. Vida no mundo, vida dissoluta, vida com um pé na igreja, outro fora, não possibilita, Jesus, viver a plenitude da tua palavra, das tuas promessas. Meu Deus, tu estás olhando para estas vidas que aqui estão, Pai. Tu estás olhando, Jesus, e já tinhas marcado, Jesus, este encontro, este reencontro, Jesus. Tu já tinhas marcado, Jesus, ó Deus, esta data para uma reconciliação, Jesus. Ó Deus, para este retorno à sensatez, à vida abundante, à vida alegre, à vida contigo, Jesus. Não há nada igual, Senhor, a vivermos no centro da tua vontade, na visão do Todo-Poderoso, Jesus, proclamando, Senhor, as tuas manifestações. Só quem está em comunhão íntima contigo consegue abrir os lábios, Jesus, com facilidade, e proclamar que tu és Deus, tu és Senhor, tu és Rei, tu és soberano, Jesus. Oh meu Deus e meu Pai, nós queremos viver, Pai, este ano, o início do melhor período das nossas vidas, Jesus. O melhor, Senhor, está por vir, mas já começou, Jesus, já começou, Pai. Ó Deus, amplia a visão da igreja, Jesus. Amplia, Jesus, amplia os desejos, amplia, Jesus, amplia, Jesus, amplia, Pai, o conhecimento, amplia, Jesus, a confiança, amplia, Jesus, o entusiasmo. Pai, tu és Deus de novidade de vida, Senhor. Em ti, cada dia é um dia diferente. Cada dia, Jesus. Ó Deus, cada mês, fruto, 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 mês a mês, todos os dias, Pai, de janeiro a dezembro. Em nome de Jesus, eu profetizo o início de 7 anos de vacas gordas, 7 anos de expansão, 7 anos de crescimento, 7 anos de maturidade, 7 anos de colheitas fartas e abundantes, 7 anos de realizações, 7 anos de sonhos concretizados, 7 anos, Pai, de posse daquilo que nós temos, Pai, confessado. 7 anos, Jesus, de vermos a Tua glória. 7 anos, Pai, em que começamos a proclamar as Tuas manifestações. Nós abrimos a nossa boca, nós damos ordens aos anjos que destravem as bocas, que destravem a língua travada, aquela boca que vai te confessar, aquela boca que vai proclamar, aquela boca que vai anunciar, aquela boca que vai testemunhar, Senhor. Nenhuma ação do inferno vai trancar os nossos lábios. Te louvaremos, te bendiremos. E ao entrarmos por aquelas portas, vamos sempre, Senhor, sempre, Jesus, proclamar as Tuas manifestações. Neste lugar Tu és soberano, Tu és Rei que reinas, Tu és Senhor absoluto. E nós vamos voltar às nossas casas, Jesus, convictos de que o melhor de Deus já está aqui, já está em nós, já começou a se manifestar. Nada mais será como antes, nenhuma pessoa será como em 2018. Estamos indo de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, de proclamação em proclamação, para a glória de Deus. E ao seu nome, e ao seu nome, igreja, toda a glória, e ao seu nome, toda a glória. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus
e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem, que amam o Senhor e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está proclamada a palavra profética para